Boa tarde, estamos iniciando agora mais um Marco Zero, o seu ponto de partida para grandes debates, grandes reflexões. Marco Zero é um programa do canal de TV Orla TV, é o canal online do Jornal da Hora na internet. E nesta edição estamos recebendo o secretário de Governo de Santos, Rogério Santos. Nós vamos falar sobre a pandemia em Santos, os métodos de combate à pandemia e, mais importante ainda, o plano para o retorno às atividades econômicas em Santos. Rogério Santos, muito obrigado pela sua participação, uma boa tarde. Santana, o prazer é todo meu, uma boa tarde e vamos em frente aí, vamos trazer informação qualificada a todos. É um prazer, agradeço muito o convite e a oportunidade da gente passar informações da Prefeitura de Santos e da nossa cidade. Rogério, uma das grandes preocupações da pandemia, logicamente a questão sanitária, é a questão econômica. Então, muita gente já está, todos nós estamos sentindo os efeitos dessa crise econômica, em especial os comerciantes. Inclusive, um pequeno grupo deles faz alguma pressão, faz carreata, faz manifestação em praça pública, pedindo o retorno meio que imediato do comércio. E a gente sabe muito bem que não é bem assim, que as cidades, os lugares onde tiveram uma restrição mais forte à atividade econômica, conseguiu retornar mais cedo à atividade econômica. E parece que em Santos a Prefeitura tem um plano para retomada gradual da atividade econômica. Eu gostaria que você explicasse para a gente quais são os pilares básicos desse plano de retomada da atividade econômica em Santos. É isso aí, Marco. Nós temos sim um plano, nós conversamos ao longo desses últimos tempos aí, com vários segmentos das atividades comerciais, econômicas, fizemos reuniões com o Sindicato dos Trabalhadores, com a Força Sindical, ouvindo a reivindicação também dos trabalhadores, e temos um plano, né, um plano de retomada aos poucos, um plano de retomada com critérios objetivos, critérios da nossa própria cidade, e que nos vão dar segurança das tomadas de decisão. Como você falou, nós estamos lidando com duas pandemias, uma viral e uma econômica, e as duas matam. Estamos preocupados com as duas situações. Esse vírus, ele tem um comportamento completamente diferente, a doença causada por ele tem um comportamento completamente diferente, ainda não tão compreensível, e também está levando a um comportamento diferente nas pessoas. Algumas pessoas entrando em conflito, é o menor percentual dessas pessoas não entendendo que a preservação da vida é o fundamental, mas estamos firmes, conscientes de que as nossas tomadas de decisões têm que ser por critérios científicos, tanto econômicos, sociais e de saúde, ou seja, ouvindo todos os segmentos, o empregador e o empregado, porque as variáveis são inúmeras. Então, é um plano feito com muita responsabilidade e será colocado em prática assim que a necessidade, assim que a possibilidade da cidade, da região... Estamos com um problema no sinal do secretário Rogério Santos. Retomou, Rogério Santos. Retornou o sinal. Rogério, você pode continuar, por favor, a sua explicação. Rogério, você está com a gente, né? Pegamos o sinal com o Rogério Santos, estamos recebendo aqui, estamos conversando. Sim. Com o Rogério Santos. Pois não, Marco, ouvindo? Rogério, então eu gostaria que você detalhasse para a gente esse plano de retomada da atividade econômica em Santos. Me parece que as atividades econômicas em Santos foram divididas em potencialidade de aglomeração, né, em bandeiras. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente quais são essas bandeiras e que tipo de atividades cada uma reúne. Exato, a bandeira branca são as atividades que já estão funcionando, né? São 50% das atividades que temos na cidade. São os supermercados, as padarias, os restaurantes por delivery, são as clínicas, as óticas, são os serviços de transporte, eles já funcionam com restrições, com regras.
A bandeira verde são equipamentos com média ou baixa aglomeração, mas que temos condição de controle. São as pequenas lojas de rua, são também os shopping centers, que numa etapa inicial deixarão de ser centro de entretenimento para serem exclusivamente lojas de venda. Estão também os profissionais autônomos. Na bandeira amarela, nós temos principalmente cursos de qualificação, né, cursos de profissionalização e as pousadas, hotéis e motéis. E na bandeira vermelha é todo aquele conjunto de atividades que levam a um certo grau de risco e perigo de aglomeração, que são escolas, né, o ensino fundamental, que são os shows, as baladas, as casas com músicas, as casas de entretenimento. Santana, continuo ouvindo, mudei a posição para ver se melhora o sinal. Coisas da tecnologia. Santana, agora não consigo ouvir você. Vamos lá, coisas da tecnologia. Inclusive, exatamente. Nada como cara a cara, né, Santana? Rogério, ontem eu conversava com o William Tavares, jornalista da ESPN, ele participou de uma live ontem à noite aqui, e a gente conversando, e ele falou assim, olha, essa pandemia trouxe grandes revelações. Uma delas é que a internet no Brasil é uma porcaria, né? A gente está sentindo isso na própria pele, né? Agora, Rogério, retomando nosso assunto aqui, a gente falava que para mudar o grau de flexibilização, para a atividade econômica voltar à sua potencialidade, à sua atividade plena, vão ser considerados alguns critérios científicos técnicos. O que se faz? Quais são esses critérios científicos técnicos e o que precisa ser feito para haver essa flexibilização nas atividades? Então, cada bandeira tem 4 fases. Quanto maior a fase 1, 2, 3 e 4, maior a flexibilização. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, nós vamos começar com o comércio abrindo apenas 6 horas por dia. A maioria das lojas de rua, de sapato, vestuário, eletrodomésticos. E para você mudar de fase, por exemplo, passar para 8 horas, você tem que ter os critérios. Quais são os critérios? Primeiro, que nós tenhamos, que é o mais importante, nós não podemos deixar pessoas morrerem em casa, como está acontecendo em alguns estados, em algumas cidades do nosso país, infelizmente, e que está longe de acontecer aqui na nossa cidade, e como aconteceu na Europa, em alguns países como a Itália e a Espanha, que os médicos tiveram que escolher a quem tratava. Então, o principal caso é um percentual disponível de UTIs livres na cidade. Então, eu posso flexibilizar, porque mesmo que haja um aumento de número de pessoas contaminadas, eu garanto o atendimento hospitalar a todos. Esse é o primeiro critério. Então, você tendo um percentual específico possível, com tranquilidade, você muda de fase, ou seja, o comércio de rua, que abrirá inicialmente 6 horas, que abrirá, por exemplo, algumas atividades abrirão a partir do meio-dia, porque também não queremos todas as atividades no mesmo horário, para evitar congestionamento de pessoas nos ônibus, aglomeração, nós estamos escalonando também o tipo de atividade de início de horário, de funcionamento, para evitar que todos os funcionários das atividades abertas ingressem no mesmo horário. Então, teremos um rodízio de horários. E com bastante inteligência e ouvindo a todos. Então, para você passar, por exemplo, de 6 horas por dia para 8, você vai ter que ter esse percentual de leitos de UTI livres e também que o percentual de aumento do número de pessoas contaminadas esteja sob controle. Para isso, usaremos os indicadores do levantamento epidemiológico, que é um levantamento científico feito por pesquisadores da nossa região, inclusive aprovado pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Ô, Rogério, por falar em dados e estatísticas, nós temos uma situação, de certo modo, preocupante. Temos hoje 419 casos suspeitos, 2.260 casos confirmados, 106 mortes. Felizmente, tivemos 279 altas hospitalares, mas ainda assim são dados preocupantes. E outro lado muito preocupante também é o grau de adesão ao isolamento social, né? Tivemos, no começo lá atrás, logo no começo da pandemia, quando as pessoas estavam muito perplexas, tivemos um índice que chegou a 60%, né? Por exemplo, no dia 3 de maio, atingimos 59%, foi a taxa mais alta de adesão ao isolamento social. Depois tivemos, esse índice foi caindo ao longo dos dias, né, chegando ao mínimo de 46%, 47%, e chegamos hoje, esse é o dado de ontem, 46%. Então, eu queria saber, logicamente, a maior responsabilidade é da população de aderir a esse isolamento social. Mas o que a prefeitura pode fazer para aumentar essa adesão? Pode mudar as estratégias adotadas até o momento? Olha, Marco, essa parte, ela se diz apenas ao aspecto da população, né? A prefeitura, ela consegue controlar dentro das possibilidades, por exemplo, são dois critérios que eu coloquei para você, para a gente ir abrindo, né? O primeiro é o número de leitos, isso a prefeitura tem feito. O prefeito abriu essa semana o antigo Hospital Vitória, então teremos mais 131 leitos, 17 de UTI, vamos abrir mais leitos com respiradores para garantir essa possibilidade à população, inclusive de retomada da atividade comercial. Então, a prefeitura, ela está fazendo a parte dela. Ela está abrindo, está garantindo atendimento a todo mundo, não tem caso de pessoas que não receberam atendimento, falta de vaga, Covid, não existe. A Prefeitura de Santos tem dado todo o equipamento de proteção a todos os profissionais da saúde, nós estamos fazendo isso. Agora, a questão do isolamento social é uma questão de conscientização. A Prefeitura propôs regras, a Prefeitura, inclusive, foi uma das primeiras a impor o uso obrigatório de máscara e a população, quase na sua totalidade, aderiu. Fizemos o bloqueio do uso da orla, dos calçadões, porque se a pessoa quer fazer uma caminhada, não deve, mas se sente necessidade, precisa, pode fazer ao longo da sua quadra, do seu quarteirão. Todo mundo quer caminhar no mesmo horário no calçadão da praia. Todo mundo quer caminhar na orla. Alguns municípios abriram a orla, abriram o calçadão. E isso você pode ver no levantamento epidemiológico que foram municípios que tiveram um índice maior de avanço da contaminação. Então, o mundo todo, não há o que negar, existem várias negações, várias controvérsias, mas o isolamento social é unanimidade. É o mais eficiente método de prevenção. Nós não queremos isolar a sociedade sempre, até porque todos terão contato com o vírus em algum momento. O que nós queremos? Se for como foi feito no levantamento epidemiológico da cidade de Santos, que a primeira etapa deu 1,43% de pessoas contaminadas, que representa aí em torno de 6 mil pessoas, e a segunda etapa em Santos deu 1,85%, e aí representa 8 mil pessoas, um avanço de contaminação de 2 mil pessoas em 15 dias, não houve colapso da rede de atendimento. Então, se a gente a cada 15 dias tiver a contaminação de 2 mil pessoas, nós conseguimos garantir atendimento às pessoas, ou seja, ninguém vai para casa desesperado, famílias desesperadas sem atendimento. Então, nós queremos sim que as pessoas vão se contaminando aos poucos, é natural, é como a gripe, todo mundo vai ter contato com o vírus, mas tem que ser aos poucos. Então, o poder público está controlando, através desse plano de abertura, uma abertura gradual. Por exemplo, as igrejas abrem com 30% de capacidade. Não houve um grande avanço de contaminação. 15 dias depois, faremos um novo levantamento e veremos que podemos ir para 30%. Ou não. Olha, houve um agravamento, mas ainda temos com controle. Então, não mexe. Não, houve um grande agravamento. Volta para trás. E isso está acontecendo no mundo todo.
A França, por exemplo, ela ia abrir já imediatamente as escolas, já voltou atrás. Por quê? Se uma criança numa sala de aula, que será reduzida, tiver uma contaminação, se tiver com capacidade reduzida, vai de 30, nós vamos atender 10 crianças. Uma contaminou, todas as crianças vão para a quarentena, inclusive o professor, né? E volta, e é uma calamidade. Então, nós temos que ter um controle. A boa notícia da vacina é algo muito positivo. Então, esse tempo, esse bloqueio faz com que a gente ganhe o tempo para que haja medicamentos, para que haja vacinação possível e a gente tenha um controle, uma qualidade e uma segurança. Você mesmo falou, a Alemanha, ela abriu de qualquer jeito. E qual foi a medida seguinte na Alemanha? Lockdown, quer dizer, ela foi mais restritiva ainda, porque ela abriu, vou abrir, mas teve que voltar atrás. Então, se temos oportunidade de aprender com os acertos, mas com os erros dos outros, nós temos a responsabilidade de errar menos. Por isso que esse plano ele é responsável, ele leva em conta a atividade econômica, porque as pessoas estão sofrendo, a minha família de comerciante estão com graves dificuldades, né? A minha família vive do comércio, eu sei o que é isso, mas eu sou um profissional da área da saúde. Eu sou um dos pesquisadores desse levantamento epidemiológico e eu sou o coordenador do plano de retomada. Então, eu tenho essa visão geral e compreendo o sofrimento de todos. Ô, Rogério, eu acho que uma boa parte da população entende essa necessidade de evitar aglomerações. Mas, por outro lado, o calçadão da praia e a própria faixa de areia da praia são grandes atrativos para moradores, para turistas, mas também para moradores. E muita gente está sofrendo bastante por conta de não poder ter a oportunidade de caminhar na praia, de correr no calçadão e assim por diante, né? Nessa perspectiva, nesse cenário, é possível a gente estabelecer uma data para retomar? O que vai depender para voltar, para liberar o acesso ao calçadão e à faixa de areia da praia? Rogério, estamos sem o seu som, viu? Rogério, estamos sem o seu som. Santana, eu sou um adepto da caminhada na beira do mar. Mas você há que convir que a gente pode caminhar, descer, subir a escada do prédio, podemos caminhar em outros locais. E é lógico que essa abertura da praia ela é fundamental para a saúde de todos nós. Mas a gente tem que lembrar, por exemplo, quando você faz uma barreira para os turistas na cidade de Santos, você fala, você veio para cá por quê? A praia está fechada. A praia, como você falou, é um atrativo não só para o morador de Santos, mas para pessoas de outras regiões. E a gente sabe que muitas pessoas que moram no interior em São Paulo têm a segunda residência na cidade de Santos, São Vicente, no litoral sul, no litoral norte. Se você abre a praia, você há de convir comigo que a pessoa vai ficar tentada, em vez de fazer quarentena na sua casa, eu vou para o litoral, porque eu tenho a quarentena na minha casa, mas eu vou fazer caminhada na praia. Quem não gostaria de fazer a caminhada na praia, ao invés de ficar fazendo caminhada numa bicicleta ergométrica, ao invés de fazer caminhada na esquina? Então, abrir a praia e abrir o calçadão significa atrair pessoas no mesmo espaço, com aglomeração, e pessoas de outras cidades, que podem trazer contaminação de vírus para cá, acelerar, e além do mais, serão pessoas que ocuparão nossos leitos de hospital. Então, a praia e a orla é um atrativo turístico. Do ponto de vista para o santista, é mais gostoso caminhar na orla, é mais gostoso caminhar no calçadão, mas não é proibido, mas é proibido andar nesses locais, mas não é proibido andar na calçada, não é proibido andar ao longo das calçadas dos canais, não é proibido andar ao longo, no entorno do Jardim Botânico da Zona Noroeste, não é proibido andar nas ruas dos morros, na área continental, ou seja, por que a praia? É muito mais gostoso, mas se abrirmos, é um atrativo para que cada cidade tem uma característica, e cada região. A nossa região, ela é característica por segunda residências. Nós estaríamos atraindo pessoas do interior de São Paulo e de São Paulo para fazer quarentena de turismo,
Porque, poxa, nada melhor do que ficar em casa e poder caminhar na praia, já que na outra cidade eu não tenho onde fazer isso. Então, estaríamos agindo com irresponsabilidade. É muito melhor você flexibilizar o comércio do que a atividade. Essa atividade que pode ser exercida em outros locais, dentro de casa, na escadaria do prédio, pode ser exercido em rua, embora a recomendação só saia de casa estritamente quanto necessário. Use, se sair, máscaras. Concorda comigo, Santana? Claro, Essa atratividade Rogério, traria uma atração de pessoas de outras cidades para a nossa região? justamente isso que eu queria que você comentasse agora, que em São Paulo a situação é muito mais delicada ainda. E o prefeito de São Paulo decretou uma série de feriados, antecipou feriados, e o governador do estado também antecipou alguns feriados. Muitas pessoas, infelizmente, acreditam que é um feriado para passear e não para promover o isolamento, para ficar em casa. Dá para fazer uma avaliação, o impacto que teve na cidade de Santos? Em Santos, a gente sabe que teve alguns bloqueios de orientação para evitar que as pessoas viessem para a cidade a pretexto de lazer. Mas dá para ter uma avaliação de como é que foi esse bloqueio, se a cidade recebeu muitos visitantes, como é que você está avaliando essa situação? Olha, o bloqueio ele é bastante efetivo. Eu não tenho os números para passar para você, atualizado, não tenho. Mas eu quero dizer isso. A abordagem da Guarda Municipal é o seguinte: olha, os hotéis estão fechados, as praias estão proibidas, o calçadão da praia está proibido, os shopping centers estão fechados, não há o que fazer. Se você veio para turismo, retorne. Então, esse argumento, ele é bem possível. E é o que você falou, olha, o feriado estadual. Bom, o pessoal do interior e de São Paulo já tem, mesmo não tendo hotéis, já tem segunda casa aqui na nossa região. Litoral do Sul, Peruíbe, Mongaguá, Praia Grande, Itanhaém, Bertioga, Guarujá, São Vicente, Santos, enfim. O feriado atrai essas pessoas, né? Expectativa de praia. Se a gente abrir a praia, como alguns municípios abriram, nós estamos chamando pessoas. O santista e o morador da Baixada Santista é o contrário. Por que ele vai para São Paulo? Eu vou para São Paulo para passear em shopping, está fechado. Eu vou em São Paulo para assistir um espetáculo de teatro, está fechado. Eu vou em São Paulo para ir num cinema, está fechado. Quer dizer, qual a atratividade da população da Baixada Santista para ir para São Paulo? Nenhuma. Qual a atratividade da população do interior da cidade de São Paulo para vir para a cidade de Santos? A praia, o calçadão. Então, a abertura das praias, ela é muito perigosa no sentido de trazer mais gente, mais pessoas para morar em Santos, de maneira a fazer o chamado turismo de quarentena, que é muito perigoso, porque piora a situação e dificulta ainda mais a abertura do comércio na nossa região. Ô, Rogério Santos, a flexibilização do isolamento é um dos sentidos nessa pandemia. E tem um outro sentido, que é o mais dramático, que é o sentido do lockdown. Inclusive, o governador João Dória ele não descarta a possibilidade de decretar um lockdown. No caso de haver uma decisão nesse sentido, Santos vai ter autonomia para decidir se adere ao lockdown? Como é que você analisa essa questão e também se essa possibilidade é grande em Santos de decretar o lockdown? Olha, do ponto de vista legal, há uma manifestação já do Tribunal de Justiça dizendo que o decreto estadual ele é soberano. Do ponto de vista legal, a manifestação última que nós temos, né, embora o ministro Alexandre de Moraes tenha dito que o Estado, os governadores e os prefeitos têm autonomias, mas foi feita uma consulta ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior, e disse que os decretos estaduais são soberanos, ou seja, os municípios eles podem ser mais restritivos, porém menos restritivos. Agora, as sinalizações que o governo do estado de São Paulo tem dado é que ele vai regionalizar a questão do distanciamento social, porque a cidade de São Paulo está próximo de um lockdown. Essa medida do feriado, ela foi claramente tomada como uma medida até de desesperadora para que São Paulo, a cidade, não entrasse em lockdown.
Ao contrário do que está acontecendo na região da Baixada Santista, em que temos um avanço controlado, o levantamento epidemiológico mostra isso, e que temos um percentual confortável ainda de ocupação de leitos hospitalares. Então, não podemos ser medidos como São Paulo, assim como São José dos Campos, que tem uma situação ainda melhor, ou outros municípios que têm um pouco pior. Enfim, o estado de São Paulo, ele tem a mesma população do que países como a Espanha e a Itália, tem a população equivalente, e dimensões maiores do que Portugal. No estado de São Paulo, cabem quase 4 vezes o território de Portugal. Então, a diversidade dentro do estado de São Paulo é muito grande. E fará no Brasil. A situação, então, no Brasil é díspare, muito grande. No sul temos menos casos, em Belo Horizonte menos casos, já na região norte e nordeste, uma situação muito preocupante, pior do que outras regiões. Então, precisamos tratar de uma forma equitativa, ou seja, ter pesos diferentes conforme cada região, e as regiões que estão investindo em abertura de leitos não podem ser penalizadas. As cidades as regiões que estão fazendo bloqueios, como a região metropolitana da Baixada Santista está fazendo, não podem ser penalizadas em outras que estão sendo mais liberalistas. Portanto, é importante, as pessoas precisam entender o seguinte: a restrição social, a restrição de abertura de lojas, ela é importante, porque assim, imagina a gente falando assim, ó, nós vamos abrir as lojas daqui a 10 dias. Aí os comerciantes começam com seus estoques, fazem as suas limpezas, dá um boom e não abre. Então tem que ser no momento exato, para não haver mais prejuízos a categorias que já estão sofrendo. Mas o que eu quero dizer, Santana, é que nós estamos perto dessa abertura. O prefeito está colhendo dados importantes durante esse fim de semana e ele vai tomar a decisão, ele vai fazer o seu pronunciamento o mais rápido possível, porque o poder público enxerga a necessidade da retomada econômica também, com pesos, sendo olhados da mesma forma, né? A gente está com uma equipe extremamente competente na área da saúde, pessoas de renome nacional e internacional, e pessoas com bastante conhecimento na retomada, inclusive com uma ampla participação popular. Como falei com você, recebi pessoalmente e fiz várias videoconferências, várias, e repetidamente, às vezes com várias entidades, sindicatos, associações, para chegar nos protocolos e num termo comum de retomada. E nós temos o apoio muito grande de todas essas categorias, porque estamos trabalhando com responsabilidade, com seriedade, pensando no sofrimento da área da saúde e da área econômica, sempre com muita responsabilidade. EPIs não faltam nos hospitais, abertura de novos leitos, ouvir todos os segmentos da sociedade, desde os empregadores até os empregados, e abrir com extrema responsabilidade e com um compartilhamento de responsabilidade. E a sociedade tem que pensar dessa fato. Quanto mais a sociedade preservar, ficar em casa, mais rapidamente poderemos flexibilizar. Rogério Santos, a pandemia do Covid-19 é uma crise sanitária global e uma das consequências é a crise econômica. E o isolamento social é uma estratégia para combater essa crise sanitária. Infelizmente, algumas pessoas acreditam que a crise econômica é causada pelo isolamento social. E cobra, de uma certa maneira, uma postura, uma ajuda, um socorro do poder público. Infelizmente, muitas pessoas estão rezando para o santo errado, reclamam para o prefeito, para o governador, quando, na verdade, o grande protagonista que tem a capacidade de dar um auxílio, dar um socorro nesse momento, é o governo federal. Isso daí não é só apenas o Brasil, qualquer lugar do mundo foi assim. Na Alemanha, a Angela Merkel, a primeira-ministra, ela conseguiu aprovar no parlamento um plano de ajuda, de auxílio aos pequenos e médios empresários de 1 trilhão e 100 bilhões de euros. É o maior socorro financeiro da história da Europa. Nos Estados Unidos também, o presidente Donald Trump, ele fez um grande plano de auxílio às pessoas, inclusive aos mais carentes, que as pessoas receberam cheques pelo correio.
Na Argentina, que nossos vizinhos, também não foi diferente, no Uruguai também não foi diferente, o governo promoveu uma série de ajuda financeira diretamente aos pequenos, médios empreendedores, fez uma série de isenções, as pessoas ficaram desobrigadas de pagar tributo durante 3, 6 meses, de acordo com a sua situação. E no Brasil, que a gente percebe, o governo federal, uma certa demora e uma certa timidez nessa ajuda, né? Vamos citar, por exemplo, o caso da ajuda de R$600, que no primeiro momento o governo federal pensou em oferecer apenas R$200, e depois de uma pressão muito forte do Congresso, essa ajuda foi para R$600, e a ajuda para os pequenos e médios empreendedores, por exemplo, a linha de financiamento do BNDES para ajudar na folha de pagamento, dos 40 bilhões de reais disponíveis, apenas 4% foram realmente contratados. Quer dizer, o governo federal não está fazendo a sua parte aí, e as pessoas estão enfrentando dificuldade. Mas agora, do ponto de vista municipal, alguns comerciantes, alguns empresários, eles reivindicam isenção ou postergação de tributos municipais, taxa de licença, taxa de publicidade. Eu queria saber, Rogério Santos, do ponto de vista da prefeitura, o que é possível fazer em relação a essas demandas dos comerciantes, dos empresários santistas? Perdemos o contato com o Rogério Santos, vamos ver se ele retoma. Deu uma congelada aqui. O Rogério Santos, mais uma vítima da conexão de banda larga da internet no Brasil. Vamos ver se ele retoma aqui. Eu estava questionando o Rogério Santos com relação ao que a Prefeitura de Santos pode fazer com os comerciantes, empresários, microempreendedores individuais com relação aos tributos, taxa de licença, taxa de publicidade. Vamos ver se a gente consegue retomar o contato. Bom, infelizmente não conseguimos retomar o contato. Temos aqui 30 minutos de conexão, então eu gostaria de agradecer muito a participação do secretário de Governo, Rogério Santos. Rogério Santos, deixo aqui meu agradecimento, boa sorte no trabalho. Eu quero agradecer você que nos acompanhou ao vivo até agora, convidar você a ficar atento às novas transmissões do Marco Zero, o seu ponto de partida para grandes reflexões, grandes debates. O Marco Zero é um programa do Jornal da Hora online, Hora TV, o seu canal de TV na internet. Muito obrigado e uma boa noite a todos.